Fala pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com todos. Mais um dia, mais um sábado. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Se eu pegar essa caneta e eu falar para você que eu vou soltar ela no chão, você acredita que ela vai cair, sim ou não? Tiago, que pergunta é essa? É lógico que a caneta vai cair, tá? Mas eu não soltei a caneta. E como você sabe que ela vai cair se eu não soltei? Porque você acredita? Porque você tem fé? Ou porque você já experimentou fazer isso outras vezes? Provavelmente você já derrubou alguma coisa, então você sabe que devido à ação da gravidade, essa caneta, ou qualquer outro objeto que a gente simplesmente soltar em queda livre, ele vai em direção ao chão. Muito bem, parabéns. Então, você acredita que a gravidade existe, apesar dela não ser apalpável, ou você experimentou já que a gravidade existe? Óbvio, você já experimentou. Então, quando se fala em soltar um objeto, todo mundo acredita. Por quê? Porque as pessoas já vivenciaram aquilo. E a pergunta é para você: você tem fé em Deus e fé em Jesus? Ou você já passou dessa fase de acreditar e vivenciar? Essa é a mensagem da palavra de hoje que eu quero falar com vocês. E a inspiração, ela virá através do livro de Hebreus, da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11. É o capítulo que fala muito de fé. Então, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler o primeiro aqui. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aí entra na parte dos heróis da fé. O capítulo é extenso, né? Só que o que é a fé? Eu pergunto para você. Eu pergunto para você que se diz crente, que se diz cristão, e eu pergunto para você que por acaso pertence a algum outro segmento religioso. Você tem fé? O que é a fé para você? Aqui no livro fala: a fé é a certeza daquilo que se espera, mas que não se vê. Jesus foi crucificado há aproximadamente 2000 anos atrás, segundo dados históricos. Eu não vi a crucificação, mas eu já tive encontros com ele, não pessoalmente, mas em espírito e verdade. O que é isso que eu estou falando para vocês? Teve um dia, eu estava na minha casa e eu estava em oração, um momento de oração, meditação na palavra. E na minha oração eu fiz o seguinte pedido. Falei assim: Senhor, eu queria ter uma ideia do que foi a crucificação. Olha a coisa que eu fui pedir, o nível de intimidade que eu quis ter. Irmãos, eu posso falar para vocês com toda certeza, foi uma das experiências, uma sensação assim, mais diferente que eu já tive na vida. Em oração, com o olho fechado ali na minha casa, foi como se eu não sentisse mais meu corpo e eu fosse até o local onde haviam lá 3 cruzes, uma mais alta, uma de um lado, uma do outro. E quando eu olhei na cruz do meio, a qual estaria o Senhor Jesus, eu não conseguia parar de chorar. Uma tristeza tamanha, absurda, da qual eu não me lembro de haver sentido. E aí eu me coloquei de joelho a prostrar, com o joelho no chão, com as mãos no chão, como se tivesse de 4 mesmo ali, rastejando. Eu chorava muito e eu lembro desse choro quando de repente eu vi uma mão assim que me colocou, e eu só via um vestido longo branco, não consegui nem ver os pés. Eu vi uma mão que colocava assim, estendendo para mim, a qual eu coloquei a minha mão e ele falou assim: não chora, porque eu estou vivo. É uma experiência pessoal que eu estou divulgando para vocês, que ela só pôde existir através de uma coisa: a fé. Irmãos, isso é um testemunho pessoal meu, o qual eu nunca contei para ninguém, a não ser para minha esposa. Então hoje eu estou dividindo isso com vocês. Mas aqui o livro, ele fala de fé, não só de acontecimentos, de experiências espirituais, mas ele fala também de acontecimentos que são físicos. No verso 8 fala: Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Viveu como estrangeiro, olhando para uma cidade eterna. Abraão, também conhecido como o pai da fé, recebeu ali uma promessa de que abraçaria um filho já na sua velhice, sendo que a sua esposa também já era idosa. Ele não duvidou, ele creu. E antes disso, o Senhor o visitou e falou assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu te indicarei
para onde você deve ir. Por certo, o pai de Abraão era rico, tinha ali terras, servos, riquezas, não precisava ficar sofrendo ali com muita coisa. Só que, por que ele saiu? Se ele já tinha do bom e do melhor? Porque ele teve fé naquilo que ele experimentou, que ele sentiu. E através da fé de Abraão, hoje, nós temos milhares e milhões de pessoas que são seguidores de Cristo, porque teve um que acreditou, que ouviu a voz. Pela fé, o mesmo Abraão, ali no verso 17 a 19, Abraão creu que Deus podia ressuscitar os mortos. Sua fé foi radical, confiando no poder de Deus acima da lógica. Ele já era velho, não podia ter filhos, nem ele e sua esposa. O Senhor promete um filho, ele recebe o filho, Isaque, que foi o filho da promessa, o filho de Sara, não o filho da serva de Sara, que Ismael, que deu origem a outra vertente, que não a vertente da promessa. Abraão escuta o chamado do Senhor, que ele deveria levar o filho dele e imolar ele em sacrifício a Deus. Peraí, ele podia ter falado, não vou, só tenho esse filho, o Senhor me prometeu, agora o Senhor quer me tirar? Porque o coração de Abraão era de Deus. Até acima de todas as coisas que poderia ter, como por exemplo um filho, ele decidiu obedecer. Ele chamou o menino, falou, vamos comigo no monte fazer o sacrifício. Estavam andando ali, por certo pegaram alguns gravetos, alguma lenha. Aí o menino, não era bobo nem nada, ele viu, ele falou, pai, nós vamos fazer sacrifício? Vamos, filho. Nós estamos aqui, eu tenho madeira, eu tenho fogo, mas cadê o cabrito para fazer o sacrifício? A resposta de Abraão foi, o Senhor proverá o cordeiro. Ou seja, na cabeça de Abraão ele falou assim, eu vou lá, eu vou imolar o meu filho, e potente é o Senhor para que salve e ressuscite ele dos mortos. E quando ele levantou a sua faca, a sua navalha, o que quer que seja que ele fosse usar, ele foi para lançar, o Senhor falou, para. O Senhor viu que o coração dele estava entregue, no coração dele ele já ia fazer aquilo, não foi necessário. O Senhor proveu o cordeiro. No verso 23 a 29, Moisés rejeitou os prazeres do Egito para sofrer com o povo de Deus. Proferiu a promessa eterna ao conforto temporário. A história de Moisés, muita gente conhece, foi um hebreu, que ele foi deixado ali no rio, porque tinha a ordem de que se matassem todos os bebês recém-nascidos até 1 ano ou 2, salvo engano. E a mãe ali, com dó, que pegassem a criança, colocou num cesto de vime, de palha betumada e colocou no rio. Quem achou o cesto? A filha do faraó. Qual a chance de você colocar um bebê ali no rio e a filha do homem que deu a ordem que se matasse as crianças hebreias encontrasse aquele bebê e adotasse ele como seu próprio filho? Ou seja, aquele que estava destinado à morte foi salvo e criado sobre os cuidados e a tutela daquele que tinha ordenado a morte das crianças hebreias. É obra de fé ou não? Verso 30 e 31, a fé derruba muralhas e salva improváveis. Raabe creu e foi integrada ao povo de Deus. Raabe, também conhecida como a prostituta. Quando os espias entraram ali em Jericó e foram verificar o que tinha dentro da cidade, os guardas ali da cidade sabiam que alguém tinha lá invadido e Raabe, ela deu abrigo àqueles israelitas. E ela ficou com medo, porque ela sabia da fama que tinha o povo de Deus, que havia cruzado o Mar Vermelho, tinha deixado o povo do Egito para trás, todos mortos ali quando o mar se fechou. Então, a fé que ela alcançou, porque ela falou assim, eu não tenho condição, mas se eu ajudar eles, eles vão me salvar, porque eu confio no poder do Deus deles. A prostituta fez um acordo com o povo e depois ela foi salva, ela e a sua casa. Raabe, essa que faz parte da genealogia que vem aparecer depois de Cristo. O Senhor não liga para o seu passado. A partir do momento que você decide fazer um concerto, que você decide fazer parte da família, seja bem-vindo. Mas eu fazia tal coisa, eu praticava tal coisa. Não importa, não importa. Tudo o que você fez vai ser colocado na balança e aqui mesmo vai ser pago. Só que a partir do momento que você entra na família cristã e você não pratica mais aqueles atos que você costumava praticar, você começa a juntar tesouros e galardões, não aqui na terra, mas lá no céu. Hebreus de 32 a 38.
O autor cita juízes, reis, profetas, alguns venceram batalhas, outros sofreram perseguição. Tem a história, Daniel foi jogado na cova dos leões, não foi morto. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, e quando olharam ali não viram 3, mas viram 4. Quem que era o outro que estava com ele? Senão o próprio anjo dos anjos, Cristo, que estava com eles ali dentro da fornalha, e nem um fio de uma veste foi queimado. Eles foram tirados da fornalha. Como pode, se não através da fé, você entrar numa jaula com um leão faminto e o leão não chega perto de você? O leão não tem raciocínio, ele tem instinto, ele tem fome, cheirou carne, vai atacar a presa. Não colocou a boca em Daniel, saiu vivo. Como pode uma fornalha aquecida 7 vezes não queimar um fio de cabelo e um fio de roupa dos 3 que estavam lá? Pode isso se não for pela fé? Irmãos, muitas vezes, tem inúmeros exemplos na Bíblia. Esse capítulo aqui é um capítulo que você tem que passar pelo menos um mês com ele e você se debruçar, entender cada passagem de fé que aconteceu. Mas a minha mensagem hoje é sobre: você tem fé ou você acha que você tem fé? Porque a fé ela pode ser experimentada em diversos níveis. Tem a fé com experiência espiritual que eu te contei. Tem a fé em situações de saúde, como por exemplo Abraão, que não podia ter filhos. Tem fé através de experiências físicas, como por exemplo Daniel, que entrou na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não sofreram morte. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar por certas situações porque nem nós sabemos a fé que nós carregamos. Eu vou contar para vocês mais uma experiência para fechar. Certa vez eu decidi comprar um carro. Eu tinha ali volta dos meus 19 anos, talvez. E eu decidi comprar um carro esse que era um Fusca, 1973, aquele azul clarinho. E eu não tinha o dinheiro todo para comprar aquele carro. E eu não tinha cheque também. Não tinha conta em banco, mas não tinha score para ter cheque. Eu ganhava pouco. E aí eu fui conversar ali com um amigo. Ele me emprestou 10 folhas de cheque. Se eu não me engano, foram 10. Eu comprei aquele carro, paguei o primeiro cheque, paguei o segundo. Certo dia, eu fui ali num culto com o meu carro, parei ele na avenida. E quando eu estava dentro do culto, veio o ladrão e roubou aquele Fusca. Ele tinha trava, ele estava dentro de uma garagem, estacionado na garagem de um amigo. Ainda assim, o ladrão veio e roubou aquele carro. E eu tinha, irmãos, ainda 6, 7 parcelas para pagar. E aí eu fui chegando, olhei naquela garagem, eu não vi aquele carro. Eu vi aquele óleo do freio escorrido na calçada. Eu coloquei a mão, a lágrima veio no olho. E aí veio aquele sentimento, falou assim: e agora, o que você vai fazer? Eu olhei para o alto, eu falei assim: eu não vou negar o teu amor. Eu dobrei o meu joelho na calçada onde foi aquele carro roubado, em frente àquele imóvel. Eu levantei as mãos assim e eu falei: Senhor, graças te dou por Senhor permitir que roubasse o meu carro. E a lágrima no olho. Chorei, não tive nem coragem de ligar para o meu pai e para minha mãe. Levantei, eu não sabia o que eu fazia e fui embora chorando. Aquele dia eu nunca esqueço, eu lembro como se fosse hoje. Paguei o resto daqueles cheques um por um, sem ter o carro. E eu sempre orava por isso, só que esse sentimento não saía do meu coração. Aí certo dia, pela fé, eu fui num culto e eu falei assim: Senhor, por que roubaram meu carro? Já tinha passado uns 3 anos. E aí veio uma mensagem, uma palavra que falou assim: até hoje você pergunta por que roubaram o teu carro? E a resposta para você é: roubaram porque tinham que roubar. Só que aquilo que o homem levou, eu vou preparar uma coisa muito melhor. E você nem vai se dar conta. Irmãos, passou mais ou menos um mês. Não sei como, porque eu não tinha dinheiro suficiente para dar entrada e nem um score bancário. Eu fui numa concessionária, vi um carro, fiz uma proposta e saí de carro zero. E na hora que eu peguei a chave daquele carro na mão, o Senhor falou assim: eu cumpro ou eu não cumpro as minhas promessas? Então aquele que teve um carro roubado, depois ele andou com um carro zero. E depois ele andou com um carro importado e depois ele foi trocando de carro. Nunca me fez falta aquele carro que foi roubado, mas serviu de fé para que eu provasse que o Senhor permite que a gente passe algumas provas na nossa vida, para que a gente seja testado e que a gente aprenda com esses testes. Porque eu podia simplesmente reclamar e falar assim: que Deus é esse que eu estava dentro da igreja permitiu que roubasse meu carro? Meu coração estava
entregue ao Senhor ou estava meu coração, aquele carro estava no meu coração? Ninguém quer ser roubado, irmãos. Ninguém quer. Mas você imagina você ser roubado estando dentro de uma igreja. A revolta que eu poderia ter tido. Mas eu escolhi não ter. Eu escolhi agradecer em todo o tempo e acreditar na providência de Deus. Então, irmãos, reflitam sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, mas que se não vê. Tamo junto, fiquem na paz.